Todo domingo, os Amish cozinham com precisão e propósito, dedicando apenas algumas horas para garantir uma semana inteira sem estresse na cozinha. Sem improvisos diante da geladeira, sem correria ao supermercado e sem sobras esquecidas. Enquanto muitos se esgotam decidindo o que comer 3 vezes por dia, eles resolvem tudo com uma única decisão. Um método simples, brilhante e completamente diferente do caos moderno. Uma cozinha sem caos. Se você entrar em uma cozinha Amish numa terça-feira à noite, vai notar algo curioso. Ninguém revirando gavetas, nenhuma discussão sobre o que comer, nenhum olhar perdido dentro de uma geladeira vazia. A maioria das famílias modernas vive presa ao que os especialistas chamam de fadiga de decisão. É aquele cansaço mental que sentimos depois de tomar milhares de pequenas decisões ao longo do dia, especialmente quando se trata de comida. Todos os dias tomamos em média 35 mil decisões, e boa parte delas está ligada ao que vamos comer. Café da manhã, almoço, jantar, lanches, bebidas, o que comprar, o que cozinhar, o que pedir. Lá pela quinta-feira, muitos preferem comer qualquer coisa a ter que pensar mais um minuto no que preparar. O segredo Amish para eliminar o estresse na cozinha. Décadas atrás, os Amish encontraram uma solução simples. Tomam todas as decisões sobre comida uma única vez por semana, em vez de 3 vezes por dia. Enquanto outros estão de pé diante do fogão às 6 da tarde se perguntando o que fazer, os Amish já sabem desde o domingo. É pura matemática, 21 decisões reduzidas a apenas uma. O segredo não é um aplicativo mágico nem uma receita da moda, é planejar tudo antes de ficar com fome ou de mau humor. E o truque mais inteligente é este: as mulheres Amish cozinham tudo em um único dia, entre 6 e 8 horas no domingo, e com isso, ficam livres para o resto da semana. Economia de tempo e redução de desperdício. Comparado à rotina da maioria das famílias que passam pelo menos 1 hora por dia preparando, cozinhando e limpando, o método Amish economiza tempo de verdade. E quando falamos em desperdício de comida, a diferença é ainda mais impressionante. Em média, as famílias americanas jogam fora 40% dos alimentos que compram. É como comprar 5 sacolas e jogar 2 no lixo. As famílias Amish desperdiçam menos de 3%. O segredo? Como já planejaram cada refeição, não há sobras esquecidas apodrecendo no fundo da geladeira. Esse sistema elimina 3 dores de cabeça comuns em qualquer lar. Primeiro, nunca mais ficar parado diante de uma geladeira vazia sem saber o que fazer. Segundo, 0 corridas de emergência ao supermercado. E terceiro, menos noites presas lavando panelas quando você poderia estar descansando. Mais energia mental para o que importa, mas o verdadeiro benefício vai além da cozinha. Ao deixar de tomar 21 decisões de comida por semana, o cérebro ganha espaço para outras coisas importantes. Dá para conversar com calma durante o jantar em vez de pensar no menu do dia seguinte, ajudar nas tarefas das crianças sem ficar olhando o relógio. E há algo profundamente satisfatório em abrir a geladeira e ver comidas prontas, etiquetadas e organizadas, sem pânico de última hora, sem fast food por desespero, apenas comida boa, pronta quando você precisa. Organização, o coração do método Amish. Claro, para que esse sistema funcione, a cozinha precisa estar pronta para a batalha. Imagine sua bancada agora: cafeteira, torradeira, correspondência acumulada, pratos da noite anterior, e em algum lugar debaixo disso tudo, o espaço real para cozinhar. A primeira regra do dia de cozinha Amish é dura, mas necessária: tudo fora. Não é para empurrar as coisas para o lado, é para tirar absolutamente tudo. Fruteiras, blocos de facas, a batedeira que você usa 2 vezes por ano, até a plantinha que milagrosamente ainda vive depois de 3 meses sem água. O passo seguinte é reunir todos os utensílios antes de começar. Não é por conforto, é por sobrevivência. Quando você está cozinhando 6 pratos ao mesmo tempo, parar para procurar uma tampa ou um abridor pode arruinar todo o ritmo. Os chefes profissionais chamam isso de mise en place. E os Amish fazem isso há gerações. 3 zonas, uma cozinha eficiente.
As cozinhas Amish são divididas em 3 zonas bem definidas. Primeiro, a zona de preparação, onde se corta, mede e tempera. Segundo, a zona de cocção, fogão, forno, tudo o que gera calor. Terceiro, a zona de armazenamento e resfriamento, onde se guarda o que já está pronto. Pode parecer complicado, mas essa divisão evita o caos que arruína qualquer maratona culinária. Se a área de preparo está livre, você pode continuar cortando enquanto outra panela ferve. Se a zona de cocção está organizada, não há risco de desligar o queimador errado por engano. E se a área de armazenamento está pronta, a comida quente esfria de forma segura e se conserva corretamente. O poder dos recipientes de vidro. Aqui há outro detalhe curioso. Os Amish usam apenas recipientes e potes de vidro. Por quê? Porque o plástico absorve cheiros e sabores. Guardou espaguete num pote plástico semana passada? Agora tudo o que colocar ali vai ter um leve gosto de tomate e orégano. O vidro não retém sabores. Os potes de vidro, em especial, empilham bem, vedam hermeticamente e permitem ver o que há dentro sem abrir. Além disso, são baratos e fáceis de encontrar. Com as zonas organizadas e os recipientes prontos, a cozinha Amish se transforma em uma máquina perfeitamente ajustada. E é justamente aí que começa a parte mais importante, aquela que a maioria das pessoas nunca faz. Planejamento. Amish. Comida para toda a semana sem caos. A maioria das pessoas planeja suas refeições como planeja a aposentadoria. Sabe que deveria fazer, mas adia até virar uma crise. As famílias Amish, por outro lado, tratam o planejamento das refeições como uma reunião de negócios. Sentam-se com papel, lápis e um calendário e definem com precisão o que vão comer nos próximos 7 dias, antes de comprar um único ingrediente. Não é uma conversa casual durante o café sobre talvez fazer uma sopa essa semana. Cada refeição é definida. Café da manhã de segunda, almoço de segunda, jantar de segunda. E assim até domingo. 21 refeições escritas com clareza. Sem espaço para improvisos nem falta de inspiração na hora de comer. Planejar antes de comprar muda tudo. Primeiro se planeja, depois se compra. Nessa ordem. Porque se você compra primeiro e só depois tenta planejar, acaba com uma geladeira cheia de coisas que não combinam entre si. Muitas famílias têm cozinhas cheias de ingredientes, mas não conseguem montar uma refeição completa. E embora os supermercados ofereçam cerca de 50 mil produtos, quase todos nós compramos os mesmos 150 repetidamente. Pelo menos somos consistentes na nossa confusão. O planejamento Amish segue um sistema quase contábil. Eles escolhem receitas que compartilham ingredientes base, cebola, cenoura e aipo. Aparecem em quase todos os pratos, não por acaso, mas por estratégia. Se você compra 5 quilos de cebola, usa tudo. Nada se perde. Essa sobreposição de ingredientes economiza dinheiro e tempo. Em vez de comprar 15 vegetais diferentes para 15 receitas, compram 5 que funcionam em várias combinações. 3 categorias, uma semana completa. As refeições são divididas em 3 categorias para que o dia de preparo não se torne um inferno. Pratos para reaquecer são cozidos completamente no domingo e apenas aquecidos durante a semana. Comidas de panela lenta, a base é preparada no domingo e os ingredientes são adicionados conforme o dia. Preparações frescas, os ingredientes já estão prontos e basta montar o prato. Esse sistema evita que, depois de 8 horas cozinhando no domingo, você ainda precise cortar, temperar ou improvisar a cada noite. Com tudo bem organizado, preparar o jantar durante a semana leva no máximo 15 minutos. Precisão nos ingredientes. Sucesso. As cozinheiras Amish somam cada cebola, xícara de farinha e libra de carne necessárias para as 21 refeições. Essa precisão evita desperdícios e também aquela frustração de perceber, no meio da receita, que falta um ingrediente. O planejamento leva cerca de 1 hora, mas economiza muitas outras ao longo da semana, além de evitar idas de emergência ao supermercado.
depois de saber o que precisa. O próximo passo é comprar sem esvaziar a conta bancária. Comprar um frango inteiro em vez de partes pode economizar até 40%, mas muita gente não faz as contas. Vê o peito a $8 a libra e o frango inteiro a $2. E escolhe o mais caro. Um frango inteiro rende várias refeições. Jantar de frango assado, salada de frango, sopa com os ossos, caldo para arroz ou molhos. Tudo isso se perde quando se compram apenas os pedaços cortados. Compras em grande escala e armazenamento inteligente. Comprar em grandes quantidades transforma o orçamento, mas exige pensar diferente sobre armazenamento. Sacos de 25 libras de farinha, arroz ou aveia custam metade por libra do que os pacotes pequenos. Mas, se não forem armazenados corretamente, atraem insetos ou estragam. As famílias Amish usam recipientes metálicos com tampas herméticas que protegem da umidade e das pragas. E se existe algo pior do que ficar sem farinha no meio da receita, é descobrir que ela está infestada. Ingredientes resistentes e proteínas versáteis. Os vegetais duráveis são a base da cozinha Amish. Batatas, cenouras, cebolas e repolho podem ser guardados por semanas em locais frescos e escuros. Nada a ver com espinafre, que murcha em 3 dias, ou tomates, que estragam só de olhar. Além disso, esses vegetais custam menos e rendem muito mais. Um saco de 5 libras de batatas custa o mesmo que 2 pimentões, mas alimenta muito mais gente. As proteínas também são escolhidas pela versatilidade. Carne moída serve para almôndegas, tacos, sopas ou molhos. Um grande corte de carne pode virar ensopado, recheio de sanduíche e base para caldos. Os frangos inteiros, como vimos, rendem várias refeições. Até um ombro de porco custa metade do preço das costeletas e oferece muito mais possibilidades. Leguminosas como feijão e lentilha, embora custem uma fração dos frutos do mar ou das carnes nobres, geram refeições completas e nutritivas. Comprar com propósito, cozinhar com sentido. No começo, encher o carrinho como se estivesse se preparando para uma emergência pode parecer exagero, mas, se você calcular o custo por refeição e o valor nutricional, verá que esse modo de comprar e cozinhar não só economiza dinheiro, também alimenta melhor. O dia de cozinha Amish: ritmo, precisão e comida para toda a semana. Em uma cozinha Amish, o feijão seco não é cozido por impulso. Eles sabem que precisa de pelo menos 4 horas, então vai para a panela antes do amanhecer. Não no fim do dia. O mesmo vale para os assados grandes, que exigem de 3 a 4 horas no forno. Os grãos integrais como arroz integral e cevada, que demoram mais de 1 hora, e o caldo de ossos, que precisa ferver até 12 horas para liberar todos os nutrientes. Esse sistema não é caótico. Na verdade, é simples. Começa-se pelo que leva mais tempo e trabalha-se de trás para frente. No meio da manhã, o feijão já está na metade, o assado ganha forma e o caldo preenche a casa com seu aroma. Enquanto muitos tentam fazer tudo ao mesmo tempo e falham no processo, os Amish escalonam os tempos para que cada prato fique pronto exatamente na hora certa. Cozinhar tudo ao mesmo tempo, mas com ordem. Durante o dia de preparo, a cozinha Amish é uma sinfonia perfeitamente orquestrada. O forno assa vários pratos ao mesmo tempo, cada boca do fogão trabalha sem descanso. As panelas elétricas cozinham lentamente e, se necessário, a grelha ou o fogão, a lenha entram em ação. Tudo disponível é usado, mas o verdadeiro motor do dia não é o forno, é o timer. Nada é deixado ao acaso. São preparadas grandes porções de ingredientes base, como arroz, lentilhas ou carne moída, que depois são distribuídos entre várias receitas. Um único lote de feijão pode virar sopa, acompanhamento e chili. Os legumes assados viram guarnições ou ingredientes principais. Essa estratégia de cozinhar uma vez e usar várias economiza tempo, esforço e garante resultados consistentes. O caldo de ossos, em especial, ferve por horas sem necessidade de supervisão constante.
Seja de frango, boi ou presunto, essa joia líquida reforça o sabor e o valor nutritivo de inúmeras refeições. O importante é aproveitar o tempo. Se o forno está ligado para um assado, asse legumes também. Se está picando cebolas para um prato, pique extra para os próximos 3. A arte de armazenar. Bem, todo esse esforço se perde se a comida não for armazenada corretamente. Nos Estados Unidos, mais de 128 mil pessoas acabam no hospital por intoxicação alimentar, muitas vezes causada por alimentos mal resfriados ou mal guardados. As famílias Amish evitam isso com sistemas de armazenamento quase militares. Cada recipiente leva uma etiqueta clara com conteúdo e data. Pode parecer exagero, mas 3 dias depois, cansado, você não vai lembrar se aquele pote tem sopa de frango ou ensopado de carne. E se não estiver etiquetado, provavelmente acabará no lixo. Eles usam marcadores permanentes que não borram nem apagam. Assim, qualquer um pode abrir a geladeira e saber exatamente o que há lá dentro. Eles seguem uma regra simples: o primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso evita que comidas novas ou mais atraentes escondam as preparações antigas. Além de prevenir doenças, garante que os alimentos mantenham seu melhor sabor e textura. Porções individuais, sem sobras nem complicações. Outro truque essencial é armazenar em porções individuais. Em vez de reaquecer uma panela inteira de sopa para 2 pessoas, aquece-se apenas o necessário. Isso também agiliza o jantar. Cada um pega sua porção, aquece e pronto. Muitos recipientes vão direto da geladeira à mesa. Resfriar corretamente para evitar perigos. A comida quente deve esfriar rapidamente para evitar a zona de perigo, entre 4 graus Celsius e 60 graus Celsius, onde as bactérias se multiplicam. Para acelerar o processo, os Amish dividem os lotes grandes em recipientes menores. Mais superfície, resfriamento mais rápido. Uma sopa em um pote grande leva horas para esfriar. Em recipientes pequenos, atinge a temperatura ideal em menos de 1 hora. Em alguns casos, colocam os potes em banho de gelo na pia para acelerar ainda mais. Assim que a comida atinge menos de 4 graus Celsius, pode ser refrigerada sem afetar os outros alimentos. Isso, combinado com organização, garante que todo o esforço do dia de cozinha renda frutos durante toda a semana. Café da manhã. Amish. Sem decisões, sem caos. O cérebro humano não desperta completamente até cerca de 2 horas depois de acordar. Por isso, tomar decisões logo cedo é como tentar resolver equações usando luvas de boxe. Estudos mostram que a maioria das más escolhas alimentares acontece na primeira hora do dia, quando ainda estamos meio dormindo. A solução Amish: eliminar as decisões matinais desde o domingo. As famílias Amish planejam seus cafés da manhã quando a mente está funcionando de verdade. E a estrela dessa estratégia é a aveia dormida, Overnight Oats. Ela não exige esforço pela manhã e, curiosamente, fica ainda mais saborosa depois de descansar uma noite do que quando é feita na hora. 5 potes de vidro cheios de combinações diferentes garantem variedade de segunda a sexta, sem sujeira a cada manhã. A fórmula é sempre a mesma: meia xícara de aveia, meia xícara de leite ou iogurte, uma colher de adoçante e os ingredientes que dão o sabor: canela com maçã, manteiga de amendoim com banana, baunilha com frutas vermelhas. É só misturar, refrigerar e pronto. 5 dias de café da manhã cobertos, sem pensar. Sem lavar, sem estresse. Muffins, proteínas e opções para levar. O único desafio maior do que decidir o que comer às 6 da manhã é fingir que você está funcional antes do café. Por isso, assar muffins em grandes quantidades transforma manhãs caóticas em rotinas tranquilas. Fazer 2 dúzias leva quase o mesmo tempo que fazer meia dúzia, mas garante estoque para vários dias. Você pode preparar diferentes sabores usando a mesma base: mirtilo, chocolate, banana com noz ou simples. Congele os muffins 2 a 2 e retire-os na noite anterior. Ao acordar, estarão macios e prontos para comer, sem precisar de micro-ondas.
Os Amish também preparam proteínas em lotes para evitar o caos de procurar algo mais substancioso para acompanhar o pão. 2 libras de bacon bem frito e escorrido se conservam perfeitamente. Os ovos mexidos são feitos em grandes porções com um toque de creme, para não ressecarem. As salsichas do café da manhã são douradas e congeladas em porções semanais. E os ovos cozidos, preparados por dúzia, viram proteína pronta para o café, o almoço ou o lanche. Cozinhar 12 leva quase o mesmo tempo que cozinhar 2, e abastece a semana toda. Sem pensar, sem medir, sem perder tempo. O segredo do café da manhã Amish é a simplicidade. Tudo deve estar pré-dividido, embalado individualmente e pronto para pegar. Nada de medir pela manhã. Nada de aquecer panelas cheias. É só pegar, aquecer, se necessário, e comer. Quanto menos cérebro for preciso, melhor. Almoços, sopas, sanduíches e pão caseiro. O almoço traz um desafio diferente. Para resolvê-lo, os Amish preparam 3 tipos de sopa no domingo e congelam 2 imediatamente. Assim, evitam o tédio de comer a mesma coisa por 3 dias seguidos. O melhor é que a sopa melhora com o tempo. O sabor fica ainda mais apurado. Sopa de galinha com macarrão, sopa de carne com legumes e sopa de ervilha partida garantem variedade e textura. Fazer em grande quantidade custa muito menos do que comprar refeições prontas. Um único frango rende 2 dias de sopa para a família e ainda sobra carne. Os legumes, o arroz ou o macarrão são adicionados apenas na hora de reaquecer, para manter a textura perfeita. Ao congelar, evita-se incluir batatas ou massas, pois amolecem demais. Só se congela a base, e os ingredientes finais são colocados depois. Assar pães em lote também faz sentido. Fazer 4 pães leva pouco mais de tempo que 1. E cobre a semana toda. Um é consumido fresco e os outros são fatiados e congelados em porções diárias. Nada eleva tanto um simples sanduíche quanto um pão recém-assado. Sanduíches para a semana toda. Fazer sanduíches em linha de montagem muda completamente a rotina. Escolhem-se 3 recheios: salada de ovo, de frango e de atum, e prepara-se o suficiente para vários dias. Eles usam ingredientes parecidos, mas criam sabores diferentes, com menor custo e qualidade superior aos industrializados. Uma dúzia de ovos cozidos rende 6 sanduíches. Um frango inteiro rende 8. Depois, cada sanduíche é embrulhado individualmente em papel alumínio ou plástico. Assim, não ficam úmidos, duram mais e são fáceis de pegar todas as manhãs sem confusão. Nada de abrir vários pacotes ou pensar demais, é só pegar e sair. A variedade mantém o interesse sem precisar cozinhar todos os dias. Segunda, sopa de frango com pão. Terça, sanduíche de atum. Quarta, sopa de carne. Quinta, salada de ovo no pão torrado. Um sistema prático, familiar e livre de estresse. Plano de reserva. Como os Amish lidam com emergências na cozinha. A vida acontece, mesmo entre os Amish. Alguém adoece, surge uma visita inesperada, o trabalho muda de repente. A diferença entre uma família estressada e uma preparada não é evitar o caos, mas ter um plano B pronto quando a rotina é quebrada. Os Amish resolvem isso com um estoque de refeições congeladas, sopas prontas que duram meses, pães bem embalados que se conservam por semanas, proteínas cozidas como almôndegas, frango ou carne moída prontas para reaquecer. Esses estoques evitam o pânico diante de uma geladeira vazia, enquanto todos perguntam: o que tem para o jantar? O santuário. Esticando refeições sem perder qualidade. Quando as porções planejadas não são suficientes, os Amish aplicam truques simples para multiplicar os pratos. Uma xícara de chile pode alimentar 4 pessoas se for combinada com arroz, feijão e legumes. Um pouco de sopa rende mais com macarrão ou batatas. O sabor e o valor nutricional permanecem, apenas se otimizam os ingredientes. Batatas, arroz e massa são aliados perfeitos, absorvem o sabor, saciam e custam pouco. Um pouco de carne rende muito mais quando servida sobre eles.
A despensa como aliada. Ter ingredientes básicos na despensa impede que uma cozinha vazia se torne um problema. Tomates enlatados, macarrão e queijo se transformam facilmente em espaguete ao molho, sopa de tomate com queijo ou macarrão gratinado. Basta adicionar cebola e carne e você tem um jantar completo. Feijões secos e arroz são proteínas e carboidratos baratos que rendem por dias. Legumes enlatados completam qualquer refeição, e se faltar pão, os Amish sabem como assar um com o mínimo possível. Pão rápido para jantares improvisados. Receitas simples de pão ou biscoitos exigem apenas farinha, fermento químico, leite e sal. Em 15 minutos, alguns biscoitos caseiros transformam uma sopa simples em um jantar completo. O pão de milho, feito com farinha de milho, ovo e leite, combina perfeitamente com chili ou ensopados. Saber improvisar com o básico transforma uma possível crise em apenas um jantar diferente. Para os Amish, o dia de cozinha não é apenas uma rotina, é uma rede de segurança que devolve tempo, tranquilidade e controle durante toda a semana. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.